ensino. Desta vez estamos trazendo formação de obreiros, curso para formação de obreiros, que é um curso que faz parte do bloco de teologia. E ela é apenas uma matéria dentro do teologia, mas é uma matéria muito fluente, muito importante, porque ele por si já é um curso, pela sua estrutura, pela sua necessidade de termos esse curso nas igrejas, ele por si já é um curso. E aqui nós vamos trabalhar com esse curso rápido, em três partes, ou 3 vídeos. Nós estamos com formação de obreiro pela parte do Agnes curso, proferido, ensinado ou ministrado pelo professor Armando Silva. Vamos então ver a nossa primeira parte aqui, onde nós temos o curso Formação de Obreiros, que é uma parte onde nós temos aqui o menu, né? O que é o ministério, a composição do curso será essa, o que é o ministério, o que é uma hierarquia eclesiástica, o que é uma liderança, que nós temos o que é uma capacitação, estrutura do contexto atual e finalmente funções de um obreiro em relação à igreja. Então essas são a composição do nosso curso, né? Nós temos então aqui nós temos de início uma foto, né, de um trabalho de obreiro. Então esse é um trabalho de obreiro, um trabalho onde nós temos a composição de uma campanha evangelizadora, que nós temos nosso irmão Antônio Pereira, hoje é pastor da Madureira. Aqui o irmão Armando também hoje é pastor da Madureira também, mas do bloco Mato Grosso do Sul. E aqui nós temos um grupo de irmãos que eu já não lembro mais do nome de todos eles, mas não interessa as pessoas, interessa a composição do bloco que formava uma campanha evangelizadora. Então esse é o fundamental, né? Então nós temos aqui essa estruturazinha. Aqui nós temos mais uma parte onde eu me preocupo em ensinar isso aqui, dizendo que nós temos a necessidade de reunião, né? A necessidade de reunião que nós temos. Então temos que ter sempre alguém na liderança, alguém ouvindo, né? Homens, mulheres, seja quem for, porque reunião de obreiro não é cada obreiro ter a sua cabeça, o inteligente que seja, ele não pode ser individual, né, individualista. Ele faz parte de um bloco, e esse bloco tem uma cabeça, e essa cabeça é a direção da igreja que comanda, e o serviço, que obreiros é apenas um departamento da igreja. Evangelização, evangelismo é um departamento da igreja. Então é muito importante a reunião para que exista ali a centralização das ideias. Nós temos também aqui outra coisa que eu acho muito importante, é o ensino. Eu primo pelo ensino. Aqui nós temos o professor, pessoa do professor, figurada, né? E temos os alunos, interessados ou não, mas homens, mulheres, tal, apenas simbolicamente, mostrando a necessidade de um ensino. O trabalho do ensino é fundamental. A reunião ela já é uma coisa prática, né? E o ensino é aquela sistemática onde nós vamos trazer as minúcias daquilo que é a estrutura do prédio, né? Então esse curso de formação de obreiro, ele prima por essas oportunidades de mostrar a reunião, mostrar um tema. E aqui nós começamos exatamente a nossa parte do que vem a ser formação de obreiro, né? O que é o ministério. E aqui começa exatamente o nosso ensino. O que é o ministério? Então, o
ministério? Isso nós vamos ver. Nós baseamos essa pergunta em Efésios 4, capítulo 4, versículo 11 a 16, né? De 4 de 11 a 16, e aqui nós temos também sobre o ministério eclesiástico, né? A palavra e a aplicação do ministério pode ser aplicada a várias coisas. Então, quer dizer, a palavra e a aplicação ministério, a palavra ministério e a sua aplicação não significa que ele se prende só na parte eclesiástica. Não, mas ele se prende a várias coisas. Nós vamos ver isso. Que nós temos então, quando aparece isso aqui, é porque eu estou com esse propósito de ler e desenvolver o texto. Então aqui nós temos agora a figura desse moço aqui, esse professor, que vai nos trazer um desenvolvimento sobre o que é o ministério. O ministério, o significado de ministério. Veja que aqui eu trouxe uma parte para ler, mas ninguém vai estar se preocupando em ler. Eu vou dar uma explicação sobre isso, sobre ministério. O que é ministério? Ministério, dentro da sua explicação mais prática, a palavra ministério, o que é um ministério? Ministério é um departamento superior. Não se preocupe muito com o que está escrito aqui, se preocupe com o que eu estou falando, isso aí depois vocês vão ter tempo de ler. Então o ministério é um departamento superior em que se articula a administração pública de um país, ou de um território, de uma igreja, ou de um governo próprio. Então cada ministério funciona sob a direção de um membro do governo, de quem está na cabeça, geralmente designado de ministro. Isso, assim, quem tem um ministério é um trabalhador. O ministério é um trabalho. Um servo é uma pessoa dotada a trabalhar. Nós temos Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura e outros ministérios. Por que nós temos todos esses ministérios? Então, verificamos aqui que ministério não é uma igreja, não é uma igreja. O ministério é aquele grupo onde se agrega uma autoridade. Assim, quem tem um ministério é um trabalhador. Nós vamos ver mais na frente uma explicação mais bem detalhada disso aí. Então vamos nos prender agora só na explicação, na tradução da palavra ministério. Então ministério, então, o tempo durante o qual essa função é exercida. Então o tempo, vamos supor que você está trabalhando durante um mês, durante aquele mês você exerceu um ministério. Um conjunto de ministros num local ou num governo é um ministério, é um grupo de ministros, 5 ministros, 2 ministros, 3, se ele estiver num governo ou numa região, eles estão exercendo um ministério. Um ministério também é um local onde tem sede o serviço de um ministro, como seja o Ministério da Educação, da Cultura e outros ministérios, conforme nós já falamos. Mas o que vai interessar para nós, além disso aí, é que nós vamos trabalhar tentando entender agora o que é um ministério dentro da nossa área religiosa, educacional, mas religiosa, né? Então nós vamos verificar o ministério. O ministério é um departamento superior em que se articula as administrações públicas de um país. Isso nós já lemos. É um tempo durante o qual uma função é exercida.
A pessoa ministrou, trabalhou, a pessoa, vamos supor, um pastor que foi para uma igreja, para um campo, passou 2 anos, ele durante aqueles 2 anos ele exerceu o ministério. É um conjunto de ministros, isso aqui nós já falamos, e aqui vem o nosso amigo para nos trazer uma explicação mais detalhada a respeito do que é ministério. Então vamos ver sobre ministério agora dentro da nosso conceito religioso, que quando naqueles dias de Jesus, no dia dos apóstolos, o ministério não tinha a mesma conotação que tem hoje. A Bíblia nos mostra que Jesus, a Bíblia nos diz que em Lucas 3:23 diz assim: quando Jesus tinha 30 anos, ele começou a exercer o seu ministério. Então ele teve um ministério, Jesus teve um ministério. Quando ele tinha 30 anos, ele começou a exercer o seu ministério. No entanto, as pessoas que naqueles dias não tinham essa noção desse conceito de que o ministério dependia de um escritório, de um departamento independente. Não, o ministério era as pessoas que se prontificavam a trabalhar. Paulo tinha um ministério, mas nunca teve um escritório. Paulo tinha um ministério que era pregar o evangelho. Aqueles servos que foram levantados para servir a viúva dos gregos naquela época tinham o seu ministério. Então a palavra diaconia, ela vem de trabalho e ela está dentro dessa tradução. Eu não quero partir para esse tipo de tradução, mas vocês podem procurar e vão encontrar. O significado eclesiástico de ministério atualizado, nós vamos entender o seguinte, que as pessoas ou as igrejas protestantes hoje têm uma visão diferente do que seja ministério. Então hoje o ministério hoje tem um entendimento diferente. Por exemplo, as dominações possuem igrejas em vários lugares e essas igrejas se tornam patrimônio, se expandem por todo o território, criando assim filiais entre si. Então essa organização com a sede e várias filiais, campos ou congregações, conforme queira se chamar, se dá o nome de ministério. Então nós temos o ministério tradicional, batista, etc. Temos o ministério pentecostal, que é o ministério da Assembleia de Deus. Aqui, se você perguntar, se você encontrar um pastor, nós vamos encontrar aqui, que você pergunta qual é o teu ministério. Por quê? Porque existe, hoje em dia, ministério não quer dizer que ele está trabalhando no trabalho do Senhor, não. Quando ele procura saber qual é o seu ministério, ele está procurando saber a qual igreja você pertence, a qual grupo evangélico você pertence, e não saber se você é um trabalhador de Cristo ou não. É um trabalhador de Cristo, mas com um dogma diferenciado. Então, você vê que ministro naqueles dias era quem trabalhava. Hoje em dia, ministro não é só quem trabalha. Ministro, para ser ministro hoje, o significado de ministro hoje, ele tem uma tendência diferente, porque é aquele que exerce uma função graduada. Então, antigamente, nós podíamos dizer que um diácono, um porteiro ou qualquer outro irmão estava exercendo o ministério. Hoje tem ministério de louvor, etc. e tal. Mas hoje não. Hoje você, para dizer eu sou um ministro, você tem que ter em alguns lugares, nem presbítero não são, de evangelista, pastores e etc., para poder ter esse nome de ministro, para pertencer ao ministério da Assembleia de Deus, ministério
da Batista, Ministério de Belém, Ministério de São Paulo, Ministério de Madureira e etc e tal. Então, esses ministérios, eles estão baseados mais nessa definição atualizada e não na definição básica, que é exercer um trabalho para o Senhor. Então nós temos aqui nessa nossa explicação do que é o ministério, o que é o ministério. Então o ministério não é, como alguém pensa assim, eu sou do ministério, mas por quê? Porque ser do ministério implica em alguma coisa. E nós temos então que, se existe um ministério, existem os ministros. E os ministros que hoje os ministros são aqueles que exercem uma função, que se destacam. Então nós temos então a nossa segunda interpretação sobre o que é a função do ministro. Temos o ministério e o ministro. Então, dentro do governo, o ministro da Cultura, qual é a função dele? Trabalhar em prol da educação, nas escolas, nos campos, tal, etc. Tal. O ministro da Agricultura, ele vai se basear, ou se prender à agricultura. Cada um vai exercer o seu ramo. E no ministério eclesiástico nós temos também as funções de cada um. Por isso nós temos a necessidade de basearmos na palavra de Deus, que é a Bíblia. O ministério, existe a direção, o ministério, o chefe do ministério do governo é o presidente, e os demais são o corpo do ministério. Na igreja nós temos também essa definição, distribuição, que é a função da igreja, da cabeça do ministério, é Cristo Jesus. Então, qual a função da cabeça ministerial eclesiástica? Conforme está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, a Bíblia nos mostra que a função é governar o corpo. No capítulo 1 também, 23, a função da igreja é dar vida ao corpo. E em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, a função, ela nos mostra que a função dessa cabeça é dar crescimento ao corpo. E ainda em Efésios capítulo 4, versículo 7 e capítulo 4, versículo 11, nos mostra que é dar dons, ou seja, habilidades aos homens. Mas ainda nós verificamos que existe umas outras atividades dentro desse ministério, que é a função da cabeça, mas temos também a função do corpo. Para que nós possamos concluir essa parte aí, nós temos que ver a função da cabeça e a função do corpo. Então, vamos ver esses versículos que foram dados, eles devem ser lidos, né, para que nós possamos acompanhar isso aí. Nós temos concluído a primeira parte de um total de 3, sobre formação de obreiros, e eu quero que você verifique nas redes sociais. Nós temos aqui o canal de vídeos Armando Tech Gospel no YouTube. Então você vai encontrar nesse canal muitos outros vídeos sobre isso. Vai encontrar também nesse blog oasisblogs.com, um blog com fotos, propaganda, muita coisa. E aqui no Facebook você vai encontrar Armando Silva, também com esses resumos. Na segunda parte nós falaremos então sobre hierarquia eclesiástica, liderança, capacitação e espero que nós possamos ter um envolvimento maior, onde eu pretendo deixar uma folga para um intercâmbio entre a minha pessoa e os que estão ouvindo.